Boa noite. Boa noite. Ei, Lu, tá joia, Ana? Boa noite, Lu. Joia? Boa noite, Lu. Grazi, Valesca, Pamela. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Joia, e Bem, você? Lu. Graças a Deus, tudo jóia. Deixa eu ver aqui, Tainara tá entrando. Seja bem-vinda, Tainara. Boa noite. Eu vou abrir aqui meu material, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui, admitir Bruna e Lidilene. Admitir. Isso, Bruna, Lidilene, boa noite. Sejam bem-vindas. Aqui, vou colocar aqui para vocês. Eu acho que tá. Deixa eu ver se está projetado. Ok. Isso. É? Então vamos retomar, né? Semana passada foi uma semana de palestras, então a gente teve aí um intervalo entre o nosso último encontro e hoje. Então vamos aí retomar, vocês vão ver. Eu até coloquei aqui, a gente vai recapitular um segundinho só para a gente pegar a linha mestre, né? E dar prosseguimento. Deixa eu ver aqui, Mariana, aqui. Bem, então vamos. Vamos dar continuidade à nossa unidade 3, né? Que iniciamos no nosso último encontro. Deixa eu ver, e aqui sumiu. Deixa eu, só um minutinho, gente. Alguém, o Pedro. Aí, bem-vindo, Pedro. Isso, acabou aqui saindo. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem, não conseguem admitir o colega? Eu acho que no nosso último encontro vocês... Ô, Lu, eu não consigo, não. Não. Não, eu não. Não? Ah, então tá. Não, então tudo bem. Deixa eu ver aqui, Pamela. Esse iniciozinho o pessoal entra mais. Então, deixa eu ver aqui. Né? Lid, Lene, Valesca, Bruna, Grazi, Jonathan, Luana, Mariana, Pamela, Pedro, Tainara. Então tá. Então eu vou dar início aqui. Qualquer coisa, vocês, tá? Vocês me perdoam que eu preciso de entrar. Aí, ó. Tem mais gente aqui entrando. William, isso, bem-vindo, William. Então, eu vou colocar aqui, a gente vai dar início, mas aí vocês sabem que eu tem hora que eu vou ter que, nem sempre, né? Aqui para poder admitir fica visível, então às vezes eu vou ter que interferir, tá bom? Mas aí a gente resolve tranquilo. O importante é todo mundo conseguir entrar, tá bom? Alguém aqui me mandou uma mensagem, foi bem na hora que eu estava entrando aqui na aula com vocês. Deixa eu ver quem que é. Ah, foi Thaís. Thaís está falando que o Teams dela não está abrindo. Ela ainda não entrou mesmo, não, né? Enfim, às vezes quando acontece isso, ela fechar, né, ligar, enfim. O meu celular, não sei se no nosso último encontro já tinha acontecido isso com vocês. Meu celular também, meu Teams não estava entrando. Eu tive que, do Teams do celular, eu tive que tirar, aliás, eu não, né? Tive que pedir o Gabriel para fazer isso para mim. Ele desinstalou e instalou novamente. Aí que eu consegui, que eu entro, gosto de entrar como aluno, né, para mim ter uma noção. Agora é Samira, bem-vinda, Samira, para poder ter uma noção do que eu projeto para vocês. Eu, na verdade, fico perdidinha quando eu não faço isso. É muito ruim. E aí eu tive que fazer isso. Então, fica aí, eu não sei se vocês têm o contato com Thaís, mas eu, particularmente, no meu celular, eu tive que desinstalar e instalar novamente o Teams, para também conseguir fazer isso. Né? Eu acho que às vezes isso acontece, é questão de aparelho mesmo, sei, enfim. Ou alguma coisa de atualização, né, do programa, que às vezes a gente acaba não atualizando. Então, fica aí a dica. Se porventura acontecer com vocês, ou vocês queiram falar alguma coisa em relação a Thaís, não sei se é uma coisa muito pontual ou está sendo sistemático, né? Nas aulas de uma maneira geral, fica aí a dica, né? Porque a gente passa os perrengues mesmo, né? Então, olhem só, a gente vai então dar continuidade à nossa unidade 3, como eu falei com vocês. Mas antes eu tenho aqui, né? Aqueles avisozinhos básicos.
E é importante, eu preciso de lembrá-los de que semana que vem nós temos uma atividade online, tem um valor de 300 pontos. Então, tá ali no nosso cronograma, tá? Mas não se esqueçam, vai ser durante a nossa aula, né? A semelhança do que foi na primeira etapa, mas então participem da aula, né? Não se esqueçam, entrem, loguem para vocês poderem participar e a realização dessa atividade, que vai ser, né, ali durante aquele momento, tá bom? E também lembrar vocês das atividades portal, as atividades diagnósticas de aprendizagem da nossa disciplina. Eu olhei lá, né, que eu faço acompanhamento, tem gente aqui da turma que já fez a unidade 3 toda, né? Mas tem gente que ainda nem entrou. Então, eu peço a vocês, não deixem, por favor, para a última hora, né? Passa muito depressa e é bom que faz, porque aí entra em contato com a matéria, tem a questão do aprendizado e, ao mesmo tempo, é uma pontuação que você já segura, já fica ali direitinho, que é muito importante para a gente, tá bom? Lembrar vocês dos EDs, cada período tem um ED específico, né? E a realização do desafio nota máxima, que é transversal e que tem aí o valor de ponto para a nossa disciplina também, e de todas as demais disciplinas que vocês fazem, tá bom? Bem, então, é isso que é importante focalizar com vocês, porque, né, se a gente deixar passar, enfim, às vezes passa despercebido as datas, né? Aqui eu acredito que vocês já tenham recebido. Foi ontem, né? A coordenação encaminhou para a gente, falou que tinha encaminhado para os alunos também, mas solicitando que a gente enfatizasse com vocês em sala de aula. Então, vocês sabem, a faculdade está com uma campanha de solidariedade. A gente sabe que esse momento, né, de fato, está muito pesado de uma maneira geral, né? Muita gente precisando, passando dificuldade. Então, a união faz a força. Se vocês tiverem oportunidade, né, puderem fazer a doação, eles estão arrecadando justamente arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, macarrão, leite em pó, molho de tomate, café e biscoito, né? Qualquer item que eventualmente vocês tiverem oportunidade de deixar na Guajajaras, né? É muito bem-vindo e a união aí faz a força e pode ajudar pessoas que estejam precisando, né? Sempre tem gente precisando, mas de uma maneira muito específica a esse momento que nós estamos vivendo, a gente sabe, tem muita gente precisando muito mais, né? Então fica aí também o lembrete para vocês, tá? E aí, uma outra coisa também, semana passada, né? Vendo o noticiário, que semana passada eu tive a oportunidade de ver o noticiário à noite, né? Falei assim, gente, que legal. Vi o que tinha, né? A aprovação da Anvisa dos anticorpos monoclonais. Até falei com o Lu na hora. Falei assim, ó, então depois eu tenho que pegar ali na internet e colocar na minha aula, porque eu acabei de falar com os meus alunos a respeito do uso de anticorpo monoclonal na terapêutica, né? E aí foi o que eu fiz. Eu busquei ali justamente para deixar registrado, para chamar a atenção de vocês, porque dentro da unidade 3, né? Nós iniciamos a unidade 3 e eu apresentei vocês falando sobre a presença, né, dos anticorpos mono e policlonais que possam ser utilizados ali na terapêutica de patologias. E veio com uma nova, né, perspectiva aí de tratamento para Covid-19, a Anvisa, né, ela aprovou o uso de anticorpos monoclonais para o tratamento da Covid-19. Isso foi semana passada, né? Então, eu falei assim, eu não posso deixar de mostrar para os alunos, porque a gente tem que ficar atento, né? Nesse sentido, do que a gente observa aqui na teoria, que é uma situação lógica, teórico, né? Ali que faz parte de conteúdo, mas que na verdade a gente está aí se deparando no nosso dia a dia com várias situações da nossa teoria. Então, isso é fundamental, né? Então, para deixar aí para vocês, inclusive, depois, acredito que vocês, a grande maioria, tenha visto isso, né? Mas se não viu, procure direitinho, veja, né? A Anvisa, ela aprovou o uso, na verdade são 2 anticorpos monoclonais, tá? Eles vão ser conjugados
e ele é conhecido do conceito, né, comercial como Regin-CoV-2. Então, ele vai ser administrado, realmente ele vai ser utilizado os 2 anticorpos monoclonais, né, eles já tinham sido aprovados pelo Food and Drug Administration e as agências do Canadá e Suíça, e agora aqui no Brasil. A gente sabe que é uma opção aí de tratamento para quem, né, é diagnosticado, tem um resultado, né, positivo para a COVID, mas que ainda está com uma sintomatologia branda, né? Ele não é uma situação ali de quem já está numa fase mais avançada, mais intensa de manifestações clínicas, não, né? Mas sempre quando é encontrado novas oportunidades, novas opções ali, né? A gente sabe que é muito bem-vindo por tudo que a gente está evidenciando, por tudo que a gente está vivendo, né? Então fica aí o registro, de acordo, né? Eu até vou recapitular agora com vocês. Vou passar rapidinho, mas só para a gente entender um pouco dessa história e vocês entenderem nesse conceito do nosso contexto da unidade 3, para a gente dar continuidade. Eu vou acabar citando ali sobre os anticorpos monoclonais e policlonais como uso terapêutico, tá? Mas só para vocês recordarem, a gente dá continuidade. Vai ser rapidinho. É sempre porque eu acho que é importante, né, a gente pegar o fio da meada, ver em que contexto que a gente vai dar essa continuidade aqui hoje, tá? E aí, para vocês, né, saberem, que eu acho que sempre é importante, a gente imaginar como que vai ser a nossa noite, eu vou fazer essa prévia introdução, nós vamos trabalhar com a unidade 3, tem Kahoot, tem Padlet, tá? E tem um videozinho pequeno. Então, assim, tentando mesclar aqui situações para que vocês tenham oportunidade de participar, de interagir, né? Para também não ficar uma coisa cansativa, enfim, mas para a gente poder trabalhar, né? E tendo aí a participação de vocês, tá bom? Qualquer coisa aí, participar, para perguntar, para estar junto. Qualquer coisa que vocês lembrem, se recordem ter visto, né? Porque tem várias situações aqui da biologia molecular que a gente se depara aí no dia a dia, né? Com noticiários, com reportagens, com aí programas mostrando todo esse cenário que é crescente, né? Isso que eu acho que é legal da Biomol. Ela tem, né, sempre aí novidades para nos apresentar, tá bom? E nós vamos trabalhar aqui, então, dar prosseguimento. E aí, como eu falei com vocês, o que eu fiz? Peguei alguns slides só para nos ajudar e vocês perceberem nesse raciocínio. Eu coloquei esse vistozinho aqui para vocês perceberem que eu introduzi, mas assim, a gente já falou disso, né? Mas só para a gente ter aquela linha mestra ali de raciocínio e dar prosseguimento, tá bom? Então, olha só. Nós iniciamos na unidade 3 falando sobre as técnicas de biologia molecular, né? E chamando a atenção da importância da biomol dentro do contexto de doenças neurodegenerativas, né? E a gente citou Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, né? Que não são únicas, mas são muito clássicas dentro das doenças neurodegenerativas e que é muito importante o estudo, né, o entendimento delas vem muito de encontro com a presença também da biomol, a partir do momento que a gente consegue entender um pouco mais ou fazer diagnósticos mais precoces, né? Porque são processos patológicos dos quais a gente ainda precisa, né, adquirir cada vez mais conhecimentos. Muitas das vezes não se sabe necessariamente a casuística que levou aquele indivíduo a apresentar aquele determinado quadro patológico, né? Então, é importante nesse cenário a participação, o entendimento da genética e da biomol nesse cenário, né? Então, nós vimos que esses diagnósticos, eles são fundamentais. Por quê? Os indivíduos começam com alguns sinais e sintomas que possam ser detectados por eles, por familiares, né? Ou até mesmo por um médico diante de uma consulta, enfim.
Mas nós vimos que os sinais e sintomas, eles possam ser variados, né? Eles possam nos levar a suposições que não sejam necessariamente verdadeiras e das quais precisam de ser, de fato, comprovadas a partir de um diagnóstico. Ninguém pode falar que tem um determinado processo patológico apenas pelo achismo, né? Ninguém vai se submeter a algumas privações, algumas situações terapêuticas por suposições. Então, por isso que é muito importante. E outra coisa, né? A partir do momento que o indivíduo tem um diagnóstico, é lógico, por mais até mesmo que seja mesmo impactante para o paciente, para o familiar, o diagnóstico real, né, ele acaba dando um acalento para as pessoas envolvidas. Por quê? Uma das coisas também muito difíceis é quando você tem um indivíduo, tem um familiar, tem uma situação específica que a pessoa sofre, vai tendo um quadro agravado e não se sabe ao certo o que seja, né? Então, um diagnóstico, por mais eventualmente até impactante que venha a ser, é importante, porque a pessoa sabe de fato o que está acontecendo com ela ou com o seu familiar, a pessoa envolvida, e acende uma possibilidade de tratamento, né? Por mais que possam ser processos patológicos que não tenham necessariamente cura, a gente sabe da importância que é o tratamento, porque ele vai, no mínimo, prolongar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Estender ao máximo que manifestações clínicas mais contundentes possam vir a ocorrer e causar cada vez mais prejuízos, né, àquele indivíduo. Então, tudo isso, né? Oi, alguém quer falar? Pode falar? Sou eu, Eu? Pode falar. Pedro. Ei, Pedro, diga, Pedro. Você falou aí de pacientes com doenças em fase terminal. Eu estava lendo sobre a psilocibina, em tratamento dessas pessoas, melhorou a expectativa de vida delas em 6 meses, assim. Elas viveram os últimos meses da vida dela muito bem com elas mesmas. E estavam sem perspectiva nenhuma antes do tratamento. Exatamente, Pedro. Né? Porque é muito comum quando a gente fala em algumas situações, as pessoas falam assim, mas é horrível, né? Ter um diagnóstico, principalmente de doenças neurodegenerativas, que vem, que a gente sabe, né? Não tem uma situação real de cura e que a tendência é realmente se estender e situações mais sérias adiante. Mas, ao mesmo tempo, quando se tem um diagnóstico, abre a perspectiva de um tratamento mais assertivo, abre mão de possibilidades, né, de que possa dar, primeira coisa, qualidade de vida ao paciente e às pessoas envolvidas e estender, né, prolongar ao máximo ali, fazer com que eventualmente manifestações clínicas que sejam mais impactantes ao dia a dia da pessoa sejam postergadas, né? Então é muito importante isso. É muito comum as pessoas terem medo do diagnóstico. Eu não vou fazer esse exame, não, porque eu não quero nem saber, tem medo. A questão não é essa, a gente tem que fazer de tudo na vida, medidas preventivas, né? De tudo que se relaciona a situações patológicas, né? A gente aqui estendendo, não importa qual que seja a patologia. Tudo que a gente puder evitar é a melhor coisa. Mas uma vez, eventualmente, ocorra com alguém, com algum indivíduo, é fundamental que tenha um diagnóstico precoce. Porque a gente não pode ter medo desse diagnóstico, porque ele uma vez instalado aquele quadro, é fundamental, porque não é só uma questão de viver. A gente tem que viver e tentar viver da melhor maneira possível, né? E a gente consegue, inclusive, pelo que, né, igual você comenta aí, estender, prolongar, dar mais tempo de vida para o indivíduo, e não só isso, né? Qualidade
que isso também é muito importante. Então, dentro de todo esse contexto que nós falamos, né? Porque é importante a gente verificar que os diagnósticos, eles são importantes, eles são fundamentais para o entendimento e para a melhoria dos indivíduos ali envolvidos, né? Nós vimos que a partir do momento que se tem, né, o entendimento, o diagnóstico, a identificação, né, de algumas alterações no gene daqueles indivíduos que venham comprovar ali a presença, né, de um determinado quadro, ele é fundamental. E uma coisa também que é importante, né, gente? Como eu destaquei para vocês, tem várias essas doenças neurodegenerativas e várias outras tantas. Nós sabemos que quanto mais a gente souber a respeito sobre ela, até do ponto de vista científico mesmo, é muito importante. Porque, embora tantos avanços que nós já tenhamos tido ao longo das últimas décadas, principalmente, né? Na hora que a gente fala aqui de genética e biologia molecular, a gente muitas das vezes fala ali da década de 70, que está cada vez mais distante, porque o tempo está passando depressa, mas é relativamente pouco tempo para tantos avanços. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, muito ainda nós precisamos ainda de evoluir. Não significa que com esse crescimento tecnológico, né, e a tecnologia a serviço da vida, que é o que a gente trabalha muito aqui dentro da nossa disciplina, não significa que nós já saibamos tudo. Muito pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente precisa entender melhor, né? Então, entra também nesse cenário da biologia molecular, no entendimento, para poder sanar algumas lacunas ainda de conhecimento acerca de tantas doenças que nós sabemos que estão aí presentes e na nossa sociedade, né? Nós vimos que tem vários, porque que a gente fala, aponta as doenças neurodegenerativas, mas nós sabemos que não são as únicas, né? Infelizmente, não nos faltam exemplos de várias alterações, várias doenças que possam estar associadas com alterações nos nossos cromossomos, com alteração dos nossos genes. Então, é justamente isso que a gente percebe, que existe, né, essa importância desse entendimento também da biologia molecular, ela acaba estendendo para o conhecimento e diagnóstico mais precoce possível de vários processos, né, não só patológicos, como algumas síndromes, né, das quais isso é importante, porque abre, né, o precedente da possibilidade de uma atenção mais específica, mais precoce, né? E nós vimos que dentro desse cenário, alterações que possam vir ter repetições de pares de bases, alterações da quantidade de cromossomos, né? Que possa ter para mais, que possa ter para menos. Nós falamos aqui, né? Nós recordamos, afinal de contas, na espécie humana, nós temos 23 pares cromossomais. Nós vimos que algumas alterações, nós podemos observar que aquele indivíduo, ele possa vir a ter quantidade maior de cromossomo, né? Como é o caso da trissomia, né? O mais popular, a síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Nós possamos vir a ter alterações por deleções, né? Então, ou seja, todas essas alterações que possam ser perceptivos ali, relacionado, né, ao DNA, ao número de cromossomos, ele é entendido, ele é observado, são situações que são importantes de serem, de fato, detectadas, porque só tende, né, a dar um diagnóstico mais preciso e oportunidade de tudo que a gente já falou, né? É muito importante, a partir do momento que a gente fala dessa biomol, nesse sentido de diagnóstico, ela vem somar, né? Ninguém também vai fazer determinados testes biológicos, né, dentro da biomol, se não tiver uma presunção, né, de algum processo patológico. Então, é lógico, os sinais e sintomas, eles são importantes,
porque eles são um chamado. Acaba que as pessoas que estão ali no entorno, o médico, né? Às vezes até mesmo o próprio paciente, porque hoje em dia é clássico, né? Nossa, eu tô sentindo isso, aquilo, jogo ali no Dr. Google, vem uma série de situações, fala assim, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, a pessoa nem dorme naquele dia, né? De tanta coisa que aparece ali. Mas, o que é importante? Que os sinais e sintomas, eles possam direcionar profissionais para imaginar quais os testes diagnósticos eu, né, devo submeter aquele indivíduo para que possa confirmar ou negar determinadas doenças, né, ou determinadas síndromes, ou alguma situação ali para ter um diagnóstico preciso. Então, os sinais e sintomas, eles são importantes nesse sentido. Por isso que, óbvio, é muito importante que nós sejamos atentos, né, às manifestações clínicas que possamos apresentar. Por exemplo, num momento como esse, né, na hora que o indivíduo começa a tossir muito, a ter, né, coriza, aquele mal-estar, todo mundo já acha que o indivíduo tem Covid-19, né? Mas a gente sabe que não é só Covid-19 que dá tosse, que dá mal-estar, tem uma série, né, de situações de gripe, alergia. Eu mesma, há tempos atrás, estava vendo uma tosse chata, uma questão alérgica, né? Estava mexendo com a obra em casa. Na verdade, a turminha toda aqui, e eu não fui diferente, nós realmente acabamos tendo isso. Graças a Deus, né? Deu tempo. Mas isso é importante, é fundamental porque abre a possibilidade de se imaginar e aí a gente precisa dos testes de diagnóstico para comprovação. Nós vimos também que a Biomol, ela nos confere, né, a possibilidade da produção de anticorpos mono e policlonais. Por quê? Primeiro, né, se a gente recordar lá da imunologia, anticorpos são a base proteica, né? Quando a gente fala tanto de proteína, e hoje, daqui a pouco, a gente vai estender mais sobre isso, né? Proteínas que são presentes no nosso organismo em tão grande quantidade, com tamanha importância. Os anticorpos são base proteica e eles são produzidos pelo nosso organismo, pelo nosso sistema imunológico, uma resposta imune adquirida, né? Ou seja, direcionada para determinados agentes e que eles têm como base a nossa proteção, né? Bem, e é possível realizar, né, produzir anticorpos monopoliclonais, porque essa distinção monoclonal, ele reconhece unicamente um epitopo. O epitopo seria uma região específica, né, do antígeno, né, uma determinada área específica do antígeno. E ele é produzido por um único tipo celular, né? Agora, anticorpos policlonais, poli de muitos, né? Eles podem reconhecer diferentes epitopos. Aqui, esses desenhos, né? Essas figuras geométricas estão representando o que poderiam ser, né, diferentes porções, regiões de reconhecimento do antígeno, que nós denominamos de epitopo, né? Então, eles reconhecem múltiplos epitopos, são produzidos por diferentes tipos celulares, né? Justamente aqui, que é essa produção via laboratorial, que a gente possa ter a produção de anticorpos mono e policlonais a serviço ali do dia a dia, de diversas situações, diversos antígenos, né, dos quais nós estamos aí susceptíveis. E é justamente dentro desse cenário que eu mostrei a vocês aquela matéria da Anvisa, né? Bem, aqui, gente, eu tô falando porque eu só quero recordar essa linha mestra para a gente dar continuidade a essa unidade 3, né? E aí, como falei com vocês, ela obtida por uma população única, né? O monoclonal obtido por uma população única de células que vão literalmente produzir esses anticorpos. E o policlonal, por sua vez, ele tem linfócitos, vários tipos celulares ali, né? Que eventualmente possam produzir esses anticorpos, que vão reconhecer diferentes epitopos. Bem, vimos também da importância desse conhecimento dos nossos cromossomos,
né? Inclusive de todo esse sequenciamento, de toda essa identificação do bandeamento dos cromossomos, da quantidade cromossomal. A gente recordou da importância da citogenética, que é aquilo que vocês viram lá na genética, quando vocês estudaram genética, a gente apresenta o cariótipo, o cariograma, né? Que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, e nós resgatamos com vocês ali, né? Que é a citogenética, que é uma ciência que estuda justamente os cromossomos da espécie humana, para poder observar se tem alguma variação numérica ou estrutural, né? Ou seja, numérica é quando a gente tem uma quantidade a mais de cromossomos fora daquele padrão considerado normal, né? Que são, como eu já recordei com vocês, 23 pares cromossomais. Ou, se porventura, tem alguma questão estrutural, que seria, eu observo o cariótipo, o cariograma, tenho quantidade numérica, né, específica, de acordo com o padrão de normalidade da espécie, entretanto, possa ser que um determinado cromossomo possa apresentar uma deleção, né, o que seria um braço curto do cromossomo, ou até um aumento, enfim, alguma alteração no seu aspecto formal, no seu aspecto estrutural, né? Bem, só que nós vimos que não se consegue identificar todas as alterações exclusivamente nessas questões, né? Nós possamos ter a necessidade de recorrer a técnicas como a hibridização, que hoje, inclusive, a gente vai dar continuidade a isso, né? Onde a gente ali consegue fazer a localização de genes de uma maneira mais precisa, quando a gente consegue identificar um determinado gene, eventualmente alguma alteração mais precisa. Então, porque muitas das vezes eu posso observar o cariótipo ou cariograma, tanto no aspecto numérico ou estrutural, não tenho observado necessariamente nenhuma alteração que justifique, né, determinada situação, determinada patologia. E, utilizando-se dessas técnicas, a gente consegue perceber, a partir da localização de um determinado gene, uma determinada sequência ali de pares de bases, que a gente possa verificar, essa alteração é condizente, por exemplo, com alguma patologia. Tá? Então é por isso que eu chamo a atenção de vocês, porque, e aqui a gente finaliza esse nosso apanhado, né? Porque eu acho que é importante. Aqui a gente não pode deixar de entender o porquê, né, dessa nossa continuidade a partir de agora nessa unidade 3, né? A importância de todo esse contexto. Então, aqui agora a gente finaliza em relação, né, essa breve introdução do que foi em relação ao que nós tínhamos visto anteriormente, para a gente dar continuidade ao nosso tópico 3.2, tá? Vocês vão ver que não tem quebra de raciocínio, não. A gente vai continuar justamente nessa linha mestre, dentro dessas técnicas, né? O que possa ser somativo, o que possa melhorar em relação ao que a gente tem mesmo de necessidade aí, diante de tantas variações, de tantas necessidades de entendimento, de identificação de DNA, de RNA, identificação de proteínas, né? Para que possamos elucidar melhor determinadas situações que ocorrem, né? Conosco, tá? Então é isso. E agora, né? Agora sim, até eu falei assim, gente, eu achei também importante fazer essa pequena introduçãozinha da nossa 3.2, porque a gente vai falar sobre biblioteca de genes, né? Nós vamos falar da biblioteca genômica, proteômica, então eu vou aqui colocar, até fiz, né, essa montagenzinha aqui, para a gente perceber em que cenário que a gente está entrando, né? Uma biblioteca de genes. Então, por que disso que eu até quis, né, colocar para a gente? Porque eu não estou falando só nesse contexto da Biobol, né? Na hora que eu falo de biblioteca, eu quero que vocês imaginem que a gente está falando de um repertório. Na hora que a gente entra numa biblioteca de livros,
Nós entramos porque a gente imagina que ali eu tenho um apanhado de material que eu consiga abstrair ali informações para aquilo que eu preciso, né? Eu tenho ali referências das quais, uma vez eu buscando nessas informações, esses dados, eu vou ter informações que venham elucidar aquilo que é a minha pergunta. Então, uma biblioteca de gene é esse que é o objetivo, né? Eu ter ali um conjunto, um repertório, né? Um repertório de genes dos quais eu possa observar, analisar ali do que está contido naquela biblioteca, as informações para que eu tenha um entendimento. E eu possa ter ali as informações, eu tenho uma biblioteca, por exemplo, de células, que são tidas células, por exemplo, normais, de um padrão considerado normal, e eu posso ter ali um conjunto, né, uma biblioteca de material que foi retirado, por exemplo, de um determinado paciente. E eu possa confrontar aquelas informações, né? Então, por isso que é muito importante a gente entrar, de fato, dentro desse cenário, que é um cenário onde eu tenho um universo grande de informações que a partir dali eu consiga realmente responder, né, àquelas perguntas que, logicamente, serão perguntas de acordo com, eventualmente, aquela suspeita específica daquele paciente, né, daquele indivíduo. E aqui, dando o aspecto formal, né, a biblioteca de genes é essa coleção de fragmentos de DNA de determinada espécie. Chamando a atenção vocês que essa biblioteca genômica, ela é observada e ela possa ser realizada para células de diferentes seres vivos, né? E que de uma maneira muito específica, ela foi muito importante para o entendimento de vários indivíduos que são células eucariotas, né? Então, é importante isso, importante a gente imaginar. Logicamente, a gente muitas das vezes direciona muito para esse cenário humano, que é o nosso objetivo, mas sabendo que possam ser empregados para esse entendimento também de outros seres, né? De outros seres vivos. E quando a gente fala de biblioteca de genes, na hora que eu falo de DNA, na hora que eu falo dessa construção dessa informação toda, a gente volta, eu até coloquei aqui, tem alguém querendo entrar. Gente, só um minutinho. A Samira. Aí, Samira. Deixa eu pôr aqui. Eu até coloquei, né, a mesma imagem que eu utilizei lá na primeira etapa para vocês lembrarem, né? Nós teremos a participação de enzimas que estarão aqui presentes, porque elas também vão ajudar, né, a destrinchar, a cortar determinados fragmentos para que necessariamente a gente possa cloná-los, né? E temos também a necessidade da participação de vetores. Vou mostrar a vocês que nós temos 4 clássicos tipos de vetores, né? Os plasmídeos, os fagos, nós temos os cosmídeos e nós temos os fagemídeos, tá? São 4 clássicos, tá? Vetores que vão ser utilizados e esses vetores vão ser implantados, né, num hospedeiro. Por isso, inclusive, dentro desse conjunto que nós teremos o processo de hibridização, né? E que dentro desse hospedeiro, muito utilizado, vocês vão ver bactérias como a Escherichia coli, porque ela tem a capacidade de replicação muito grande, né? Então, numa fração de tempo muito grande, ela consegue replicar, dar origem a várias outras e, consequentemente, tendo o material ali do qual a gente pretende, né, ter aquela maior quantidade, aquela clonagem, a gente também acaba tendo a replicação dele por consequência, tá? Tô colocando aqui só para nos abrir a mente, chamar a atenção para a gente nesse cenário que é o nosso tópico 3.2, tá? Uma biblioteca, né, para que ela seja representativa, logicamente, de todos os genes do organismo, é útil que se pretende isolar um gene específico, né? Você tem ali uma biblioteca, você tem todos os genes, aquilo que eu falei com vocês, tem um repertório muito grande,
né? E de repente você pretende trabalhar de uma maneira mais específica com um único gene, né? Eventualmente ele possa ser o seu motivo de estudo, o seu motivo de observação. E vocês vão ver, a gente utiliza muito, né? Aqui eu peguei essa imagem que achei ela interessante, porque está mostrando aqui que de repente eu posso vir a ter genes de interesse, né? Que o autor fez aqui em termos de coloração para identificar uma determinada área, e eu posso utilizar aqui desses vetores, quer sejam plasmídeos ou bacteriófagos, né? Que eu vou mostrar para vocês já já, que vão ser locais onde literalmente a gente vai conseguir expressar uma maior quantidade desses genes de interesse, tá? E aí sim, entrando, né, o nosso assunto, inclusive 3.2, que são as técnicas moleculares, tanto para identificação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e aí que a gente vai ter a genômica e a proteômica, tá? E eu vou mostrar para vocês a distinção, inclusive, né, dessas duas técnicas clássicas que nós denominamos a genômica e proteômica. Tá? Até que já deixei aqui a própria em termos de imagem para a identificação para vocês. Logicamente, na genômica nós temos a identificação de material genético, né? Inclusive DNA clássico, e a proteômica, que é quando eu tenho aquele repertório de proteínas, né? E chamando a atenção de vocês mais uma vez. Por que de tanta importância das proteínas? Porque elas estão presentes no nosso organismo em grande quantidade, executando funções absolutamente fundamentais para o funcionamento orgânico, né? Então, daí a identificação e a presença dessas proteínas, ela é fundamental para o entendimento do indivíduo, né? E eu coloco aqui para vocês, literalmente, né? Essa técnica genômica, ela é o ramo da genética que estuda o genoma completo do organismo. Então, tem, dentro desse cenário, poder ter identificação total, né, de uma determinada espécie, por exemplo. Justamente por aquilo que eu achei importante fazer aquela breve introdução para vocês da biblioteca que se faz, né, com esse foco muito direcionado, principalmente às células eucariotas. Porque nós possamos construir essa biblioteca genômica de diferentes seres vivos, embora seja muito tendencioso da gente focalizar na espécie humana, né? Mas não, depende do organismo. Eu posso ali ter todo o genoma de uma determinada espécie através dessa biblioteca genômica. E tem a proteômica, né, que por sua vez, como eu antecipei a vocês, até mesmo pela própria imagem que eu tinha colocado para vocês, né, até para vocês recordarem, isso aqui são estruturas de proteína, né, quando a gente vê lá na CMC, lembra que às vezes a proteína pode ter estrutura primária, secundária, terciária, quaternária? Enfim, então é isso. O emaranhado aqui, ó, é uma estrutura de proteína, inclusive aqui uma estrutura quaternária proteica, né? Onde aí, nesse projeto proteômica, eu tenho o estudo das proteínas e suas isoformas, né? Que possam estar presentes em diferentes materiais biológicos, quer sejam nos tecidos, quer sejam um determinado tipo celular específico ou material, né, fluido, corporal. Então, eu posso ali identificar a proteína, esses diferentes materiais. E é isso, né? Esse estudo, tanto genômica como proteômica, ou seja, estudo quer seja do gene, né? Em toda a sua integridade, toda a sua complexidade de um determinado organismo, ou quer seja no estudo das proteínas presentes em um determinado material biológico, deixa eu mudar aqui meu pointer, ele vai depender das características macromoleculares. Deixa eu ver aqui, Tainara aqui. É engraçado, já que eu vou... Ah, Thaís conseguiu. Que bom, Thaís. Thaís conseguiu entrar. Ótimo. Sim. Que ótimo, Thaís. Que bom. Então, olhem só, logicamente que as características são macromoléculas, né?
Na hora que a gente fala uma proteína, de DNA, RNA, são macromoléculas. Então, vai ser dependente das características dessas macromoléculas, né? Permitindo, logicamente, o uso de técnicas de hibridização, como eu falei com vocês, que permite a expressão do gene, né? Então, esse material, a partir do momento que a gente consegue, né, fazer a replicação de todo esse material genético dentro de determinados, inclusive outros organismos, é que nos permite aí dentro dessa técnica de hibridização. E que eu coloquei aqui para vocês, esse ensaio de detecção de DNA, que é interessante porque a gente vai verificar isso adiante, mas que ele já nos coloca, né, alguns passos que sejam fundamentais para essa técnica, que são, primeiro, eu tenho que saber qual que é o meu alvo, né? De repente aqui eu estou observando uma determinada célula, que eu considero ela uma célula normal de uma determinada espécie, né? E aí eu faço uma cultura celular, um conjunto, uma cultura para ter uma quantidade maior de células que é meu ali daquele interesse, né? Posteriormente, a partir do momento que eu tenho esse maior repertório, eu preciso de extrair o RNA mensageiro, né? É a partir da extração desse RNA mensageiro que eu vou conseguir obter o DNA complementar. E a gente precisa de recordar o que a gente viu lá na unidade 2, né, na nossa primeira etapa, que o DNA complementar, até eu vou colocar já para vocês vão recordar, eu tenho ali só os exons, né? Só aquelas estruturas que realmente serão mais codificadoras de proteína. Então, eu tenho aqui, como esse momento final, a produção do DNA complementar. E aqui, no caso, eu tenho um marcador, né, fluorescente, que vai identificar este material genético, que é o DNA complementar, esse tipo de célula, que é considerada aqui, no caso, uma célula padrão, célula normal. Mas a mesma coisa eu posso fazer com as células alteradas. Com células, por exemplo, eu posso estar ali observando uma célula tumoral, eu extraí aquela célula e quero ali verificar, né? Então, o que se faz? Extrai essa célula alterada, faz também uma cultura celular e, posteriormente, extrai dessas células o RNA mensageiro e, a partir dele, eu obtenho o DNA complementar. Nesse caso específico, ele vai ter a marcação com uma fluorescência vermelha. Por que disso? Porque aí, né, naquele material que eu vou agora pesquisar, que eu vou observar, eu tenho, a partir da fluorescência, através da marcação, a possibilidade de leitura. Se não houver marcação nenhuma, se o material ali ficar cinza, significa que eu não tenho material ali presente, né? Nem células normais, nem células atípicas, eu não tenho nada ali da minha pesquisa, tá? Não marcou nada. Se porventura ele se torna como uma coloração amarelada, é indicativo que eu tenho a presença dos dois nichos, ou seja, eu tenho tanto células, né, normais, quanto células atípicas. Se eu tenho a fluorescência, se eu tenho a marcação verde, significa que eu tenho naquele ambiente uma quantidade muito maior de células consideradas normais, do padrão de células normais. E se porventura ficar avermelhado, né, como por exemplo aqui, eu terei ali uma indicação de que naquele conjunto eu tenho uma quantidade muito maior de células atípicas, de células com características, né, alteradas. Então, a gente consegue ali, dentro dessa observação, dessa técnica, a observação dessa leitura de material, né, o que tem predominante. E eu coloco aqui, né, faz parte, na verdade, eu sigo aqui todo o caminho do que o nosso livro didático coloca pra gente, né? E eu coloco, obviamente, aqui da melhor maneira para a gente poder acompanhar. Então, o que nós temos? A partir do momento que eu mostrei a vocês, né, que eu tenho uma célula, que ela é minha célula-alvo, que eu tenho uma cultura celular, e depois, né, eu terei o RNA mensageiro e depois o DNA complementar, né? Que é o cDNA.
que ele é uma cópia da mensagem, né? Ele literalmente é uma cópia do RNA mensageiro. Só que ela é uma cópia sem os introns, né? Lembram que quando a gente analisa os genes, eles têm uma parte tanto de introns como de exons, né? E que nesse momento, no processamento do RNA mensageiro, o que nós observamos é que saem todos os introns e nós teremos a união exclusiva dos exons, né? E aí sim, eu tenho a formação do RNA mensageiro. E isso é interessante porque com esses exons eu tenho pouquíssimas sequências que não venham codificar proteínas. Então, eu tenho basicamente todo o material ali que é uma indicação, né? Uma sequência indicativa de síntese proteica. E isso, né, é o que vai literalmente servir para a construção do DNA complementar, que é o cDNA. Né? Então, por isso que a gente fala que o cDNA, ele é constituído justamente daquele material também, né? Que é basicamente dos exons. Afinal de contas, ele vai ser transcrito a partir do RNA mensageiro. Aqui do contexto, né? A gente coloca aqui para vocês em termos mesmo sequencial e até mesmo em termos de imagem. Achei bonitinha essa imagem aqui, né? Porque ela é ilustrativa, colocando para a gente ser um ambiente celular, onde eu tenho aqui o núcleo, o material genético, né? Bem, então tem aqui o DNA, que ele é transcrito em RNA mensageiro, né? E que a partir desse RNA mensageiro eu terei ali a presença, né? A base para a formação do cDNA. Então, para a construção de uma biblioteca de cDNA, a primeira coisa a se fazer é justamente isolar o RNA mensageiro daquela célula de interesse, né? É de uma célula normal? Que seja. É de uma célula atípica? Que seja. O fundamental é que o primeiro passo é você tá ali, você vai trabalhar. E normalmente, né, inclusive, é muito comum dentro de um aspecto experimental a gente fazer uma biblioteca tanto de uma célula normal como de uma célula atípica, né? Por quê? Porque aí você tem um paralelo, você tem o comparativo, né? Isso é muito importante. Bem, e em seguida, depois desse isolamento, nós temos a participação das enzimas. Inclusive, não é à toa que eu coloquei, né? Chamei a atenção de vocês, até daquela tesourinha, né? Que são enzimas que vão atuar justamente no material. Por quê? A primeira enzima a ser trabalhada é a transcriptase reversa, que ela vai fazer um DNA que seja complementar ao RNA, né? Então, o indivíduo já transferiu o RNA mensageiro, né? Agora tem a participação da transcriptase reversa, tá? E aí, nós teremos também a enzima do DNA polimerase. A enzima do DNA polimerase vai entrar justamente para fazer uma cópia do DNA complementar. E aí, esse DNA, né, vai ser adicionado a um plasmídio. Esse material, né, vai ser inserido nos plasmídios e os plasmídios, por sua vez, vão ser inseridos em outros hospedeiros, né, como, por exemplo, bactérias, né? Não é exclusivo, mas de fato as bactérias elas são muito utilizadas nesse contexto pela rapidez da proliferação, né? Então, a partir do momento que eu tenho aqui o material agora, o material genético, está inserido o plasmídio, e o plasmídio está dentro de né, de uma bactéria que tem uma replicação intensa, eu consigo, literalmente, né, agora ter uma quantidade muito grande daquele material inicial que foi meu alvo, né, o meu alvo ali de pesquisa, né? Então, terei uma sequência muito grande de bases nitrogenadas referentes, obviamente, àquele material, àquele gene do qual eu tive interesse de início, né? E com isso que você tem essa construção dessa biblioteca.
E ela, né, você consegue ter ali inúmeras cópias desse material, né? Afinal de contas, cada vez que aquela bactéria se replicar, ela estará replicando também o material que está contido, que foi inserido nela. Então, aqui eu até volto àquela imagem que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, né? O que nós temos aqui? No caso, um plasmídio, né? E aqui um bacteriófago, que o material tem a possibilidade de, dentro dessas estruturas, conseguir se replicar absolutamente, né? Tendo ali clones de uma quantidade muito grande, tá? Nós vamos ver, vou mostrar para vocês já, que realmente, né, como eu citei, existem 4 tipos de vetores, né? Eles funcionam como base central, né? Porque eles serão inseridos dentro de outro organismo, mas existem características específicas, né? Afinal de contas, inclusive, a gente vai ver que dentro desses 4 vetores, os fagos e os cosmídeos são, de fato, os vetores mais amplamente utilizados, né? Então, isso é importante da gente perceber. É um modo eficiente para se conseguir isolar uma porção de DNA, então é uma maneira relativamente fácil, hoje em dia entendido, sabidamente, né? Onde eu consigo ter ali uma grande quantidade de fragmentos que é de interesse, né, daquele determinado assunto e que consegue se obter para poder, inclusive, ter estudos futuros. Aqui é quando eu apresento para vocês, que eu tinha citado, né, os vetores da clonagem molecular, né, são moléculas que vão literalmente, possibilitar ter amplificação de DNA, né, e centenas, milhares de vezes. Como eu falei com vocês, nós temos os plamídeos, os fagos, os cosmídeos, os fagemídeos. E os fagos e os cosmídeos são os tipos de vetores mais amplamente utilizados, né? Nós falamos muito dos plasmídeos, acredito até que vocês, na hora que a gente fala plasmídio, na hora que a gente fala fago, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar anteriormente, né? E tem, como eu vou apresentar aqui, tem os seus prós e contras em relação ao uso desses vetores, né? O que normalmente mais pega no sentido de serem mais utilizados, que às vezes eu consigo uma grande quantidade de material genético a partir de uma porção relativamente menor, né? Com um determinado vetor. E aqui eu vou apresentar a vocês justamente esses 4 vetores, sendo o primeiro deles os plasmídeos, né? Olha o plasmídio aqui, né? Nós temos a estrutura bacteriana e aqui a presença de um plasmídio, tá? Os plasmídeos são moléculas de DNA de fita dupla, tá? Eles são relativamente pequenos e eles têm como característica que apresentam um gene de resistência a determinado antibiótico. Então, é até uma característica que é empregada, né? Bem, esses plasmídeos, eles vão amplificar o DNA, né, que foi inserido dentro deles, o que é uma característica, na verdade, comum a todos os vetores, né? Que é amplificar esse segmento, a partir do momento, inclusive, que eles serão inseridos dentro de outros seres, né? Com a capacidade ali replicativa muito intensa. Os fagos, e aqui eu tenho certeza que vocês vão recordar em termos dessa imagem, né? Vocês já viram anteriormente, mas a gente apresenta, inclusive, essa estrutura para vocês, desde lá na CMC, quando a gente inicia o estudo das células, no finalzinho, né, da primeira unidade, a gente apresenta como característica para o aluno as estruturas dos vírus, né? E esse aqui é um bacteriófago, né? Uma estrutura viral que se replica, por exemplo, que ele consegue parasitar bactérias, né? Então, por isso que ele é utilizado literalmente aqui. Por quê? Ele funciona como um vetor, ele possa ser inserido dentro de um vírus, dentro de uma bactéria, perdão, e ali, né, se replicar também uma quantidade muito grande, constituindo o princípio básico do que a gente está falando, que é uma quantidade grande daquele material do qual você pretende amplificar, né?
E ela, né, até coloca aqui, uma partícula viral constituída de proteínas. Que é clássico, né? Uma partícula viral, ela tem o quê? Ela tem proteína e ela tem ácido nucleico, né? Quer seja DNA ou RNA, é o que uma partícula viral possui. E o fago é justamente isso, né? Os cosmídeos, eles têm, né, favorecem algumas limitações que possam ser observadas nos fagos e os plasmídeos. Como assim, né? Eu chamei a atenção de vocês de que existem prós e contras. E os cosmídeos, nesse caso, eles entram como, né? Eles possam ser inseridos, que a gente observa, que quando se coloca um determinado fragmento de DNA dentro de um fago, né, ele não pode ultrapassar 15 kbytes, tá? Já que nos cosmídeos, eles possam ter estruturas um pouco maiores, ali de 35 a 40 kbytes. Então, é possível fazer a implantação de fragmentos de DNA, né, que sejam fragmentos maiores no cosmídeo, coisa que, eventualmente, você não consegue, porque ele seria relativamente maior, você não conseguiria implantar isso dentro de um fago, tá? Então, na verdade, quando dentro, né, de um estabelecimento, dentro de uma pesquisa, é fundamental que se perceba em termos de protocolos, dentro do objetivo específico, verificar qual que seria a estrutura vetorial mais adequada para aquilo que você pretende estudar. E os fagmídeos, né? Os fagmídeos, por sua vez, eles também apresentam aqui, são úteis em termos de clonagem, eles também permitem fragmentos maiores, serem implantados dentro deles. Embora os fagmídeos, eles não são necessariamente tão observados, tão encontrados, tão amplamente utilizados, assim como a gente observa para os fagos e para os cosmídeos. Aqui é justamente isso que estou falando para vocês, né? Os vetores mais amplamente utilizados na construção das bibliotecas genômicas são os fagos e os cosmídeos, tá? Dos quais, obviamente, podem ser obedecidos dentro de determinado protocolo. Mas é isso que eu estou falando com vocês. Normalmente, quando a gente está dentro de um determinado segmento, né, experimental, é muito importante que se observe dentro da literatura qual que seria ali o mais amplamente utilizado, o mais recomendado em termos do seu objetivo, tá? Também, dentro desse contexto, o fago ele é mais utilizado que os plasmídeos, e é interessante que eu tenho certeza que todo mundo reconhece, na hora que a gente fala plasmídio, você já tinha ouvido falar disso antes, né? É uma terminologia vetorial que ela é amplamente conhecida. Embora, quando a gente observa dentro de uma prática, que principalmente dentro desse contexto, né, da biblioteca genômica, os fagos eles são mais utilizados, tá? Por quê? O que faz com que, eventualmente, também os fagos possam ser mais utilizados em detrimento dos plasmídeos? Que eles necessitam bem menos de DNA complementar para se ter no final a mesma quantidade de clones recombinantes. Então, eles até falam, né? 16 vezes menos. Mas, independente dessa numeração, né? 16 vezes menos cDNA, mas dá para a gente perceber. Ele realmente vai ser menos exigente com a quantidade de DNA complementar que eu vou inserir dentro dele, para ter, né, comparativamente a mesma quantidade de clones no final. Então, por isso ele acaba sendo, né? Se eu posso ofertar pouco e ter uma grande quantidade, a mesma quantidade, por exemplo, quando eu trabalho com plasmídio, então ele acaba sendo mais utilizado, né? Então, acaba isso sendo um fator que fala a favor dele. Aqui, né? Isso é muito importante, essa construção. O que eu chamo a atenção de vocês, que é um fator clássico, né? Quando a gente estuda genética, biologia molecular, a gente percebe os grandes avanços que ocorreram nas últimas décadas. E a elaboração de bibliotecas de genes,
ela, né, e como eu falei com vocês, de diferentes organismos. Nós temos bibliotecas de genes de diferentes espécies. Então, essa construção, ela foi muito importante para se conhecer, para o desenvolvimento, enriquecimento, né, da estrutura genética e das células eucarióticas de uma maneira geral. Então, a gente passa a conhecer, tem a oportunidade do entendimento mais amplo, né? Embora, como eu também já tenha falado anteriormente, isso não significa que já tenhamos esgotado, né? Já saibamos absolutamente de tudo. Mas são características que são fundamentais e que ajudam a dar esse alicerce do conhecimento que a gente tem tido ao longo das últimas décadas, tá? É interessante que a biologia molecular, a gente percebe que ela nos oferece várias informações, né? Acho que a gente tem muito aqui, várias coisas que foram construídas e, ao mesmo tempo, a gente consegue também perceber que nós podemos ter melhorias de técnicas, ter situações ali que vão enriquecer ainda mais, né? Sempre, né? A gente ainda tem sempre coisas por saber, por complementar em termos de desinformações. Aqui coloco para vocês esse comparativo mesmo, né? De uma biblioteca genômica e uma biblioteca proteômica, como eu tinha falado anteriormente. E a genômica, os genes são representados em igual proporção, né? Aquela que é existente no organismo. Então, na hora que a gente tem uma biblioteca de genes, eu tenho ali os genes ali representados, eles são uma proporção semelhante àquilo que eu tenho, né? Quando você tem ali no organismo, naquele indivíduo, naquela espécie, né? Uma biblioteca de cDNA são determinantes os genes que são expressos naquele momento, né? Naquele determinado momento que eventualmente estava ali sendo analisado, que você pegou o material para ser replicado, então ele vai ser indicativo daquele momento, não necessariamente comparativo ao que é de fato, né, no organismo como um todo, enfim. Então, você acaba podendo ter essa variabilidade, né, em termos de quantidade, de expressão. Então, isso que é clássico, né, entre essas duas variações, quer seja uma genômica, quer seja uma de DNA complementar. E eu digo, mas isso também coloquei para vocês, né? Uma biblioteca de genes, ela possa ser uma colônia ali de bactérias. Afinal de contas, eu tenho um conjunto ali de bactérias, que elas foram ali, né? Estão replicando em grande quantidade, com material ali, com a estrutura vetorial implantada nela, classicamente, né? Plasmídeos e plasmídeos que estão ali implantados, que eles replicam muito. Então, eu posso ter como uma biblioteca de gene ali, uma cultura bacteriana, tá? E as placas de fagos, onde eu tenho ali uma grande quantidade, né, de fagos, que são estruturas virais, e com DNA recombinante. Então, na hora que a gente fala dessa biblioteca, não necessariamente eu tenho uma construção, não necessariamente eu tenho uma quantidade, uma placa, né, uma colônia, ali ela já possa ser representativa de uma biblioteca. Então, já é o suficiente para se denominar uma biblioteca de um determinado gene, né? Em específica ali em análise. Então, também isso é muito importante a gente perceber. Não necessariamente, né? Você precisa de... Porque tem ali uma colônia grande quantidade. Então, isso já é o suficiente, né? Para você poder denominar de uma biblioteca. Eu não preciso ter uma estrutura física grande, mas ali eu já tenho o suficiente, né? Uma grande quantidade de material que foi clonado numa colônia, tá? Que eu coloquei para vocês, é um videozinho muito pequenininho, mas que eu acho interessante para a gente, né, entender. E ele até coloca da engenharia genética, de todo esse cenário que a gente tem de plasmídeos, né, de serem inseridos, enfim, eu vou passar ele já para vocês,
Mas antes, vamos aqui, ó, que eu tenho... Ah, não. Tá, é ele mesmo, tá? E depois a gente vai fazer um Kahoot brevezinho. Essa parte, ela é muito pequenininha e eu preferi o seguinte. Eu vou trabalhar com vocês com Kahoot, referente a esse assunto, para a gente poder ir trabalhando, né? E colocando ali os conceitos. E depois a gente tem um outro pequeno Kahoot também, não são exagerados, mas para a gente separar por setores, separar por assuntos, porque eu acho que isso ajuda aqui para a gente mexer numa fixação daqui do conceitual, tá bom? Então, olhem só, deixa eu pegar aqui, só um minutinho que eu vou pegar esse videozinho aqui, ó, pra vocês verem. Ele é curtinho. Deixa eu sair daqui no jeito. E eu vou compartilhar, só um minutinho. Ó, começa com propaganda aí não, né? Deixa eu pular, deixa aqui no jeito. Isso. Agora eu vou compartilhar com vocês. Ah, espera. Eu esqueci de fazer uma coisa importante. É compartilhar o som, incluir o áudio do sistema. É engraçado, o Teams, ele mudou algumas coisinhas aqui no visual dele de ontem para hoje. Não sei se é perceptível para vocês, mas aqui para a gente que mexe, ele mudou o visual dele, alguns comandos. Bem, olhem só, aqui para mim tá projetado, acredito que para vocês também. Eu vou colocar, e ele tem um som próprio, tá? Porque qualquer coisa vocês me sinalizam, tá? Qualquer coisa que não tiver nem som, nem imagem adequados, vocês me sinalizam. Bem, deixa eu colocar aqui. É curtinho, mas eu acho que é interessante. A biotecnologia não é uma ciência nova. A produção de alimentos através da fermentação, como pães e cervejas, é algo muito antigo. Mas o que a gente geralmente imagina ser a biotecnologia é, na verdade, engenharia genética. Nós já falamos bastante sobre a modificação de micro-organismos, produção de novas proteínas, plantas e animais transgênicos, e tudo isso está relacionado com a biotecnologia e, mais especificamente, com a engenharia genética. Mas afinal, o que é a engenharia genética? A engenharia genética é a modificação direta dos genes de organismos vivos. Mas antes de chegarmos no organismo modificado, precisamos trabalhar o gene de interesse. Essa primeira etapa compreende a clonagem do gene, e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante marca o início da era moderna da biotecnologia. A tecnologia do DNA recombinante compreende uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só é possível porque a molécula de DNA de todos os organismos compartilham as mesmas estruturas, diferindo apenas na sequência em que as bases A, T, C e G se encontram. Para combinar e clonar, ou seja, multiplicar os pedaços de DNA, são necessários 3 elementos: as enzimas de restrição, as DNA ligases e os plasmídeos. O papel da enzima de restrição é cortar. Com elas conseguimos cortar somente o pedaço de DNA que queremos combinar. Mas elas não cortam aleatoriamente. Elas se ligam e reconhecem porções específicas do DNA, sequências de 4 a 6 bases, que são chamadas de sítios de restrição. Outra característica é que esse sítio é um arranjo palindrômico. Se formos ler a sequência de bases, ela será a mesma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda na fita complementar. A enzima de restrição EcoR1, por exemplo, se liga e corta a sequência GAA-TTC. E a fita complementar, lida da direita para a esquerda, também é GAA-TTC. Cada enzima se liga e corta uma sequência diferente. A gente só precisa encontrar aquela que usa uma sequência que está presente no pedaço de DNA que queremos cortar. A segunda ferramenta para clonar o DNA são as DNA ligases, que vão colar os pedaços de DNA que foram cortados. Elas são enzimas que normalmente trabalham na replicação do DNA, fazendo exatamente isso, ligando juntos os pedacinhos de DNA. Mas na técnica de DNA recombinante, elas vão colar os pedaços que foram cortados com as enzimas de restrição.
Esses pedaços podem ser de DNA humano com DNA de bactéria, por exemplo. Afinal, a estrutura do DNA é a mesma. Para terminar, esses pedaços de DNA diferentes, cortados e colados, são colocados em um plasmídio. Mas o que é um plasmídio? Ele é uma pequena molécula de DNA circular encontrado em bactérias e que consegue se multiplicar sozinho, independente dos cromossomos da célula. Por causa dessa característica, qualquer coisa que estiver fazendo parte desse DNA circular também será multiplicado. Agora já podemos chamar o plasmídio de vetor, já que ele recebeu e está carregando os genes que passarão para outro organismo. Para fazer com que esse plasmídio se multiplique, ele precisa estar dentro de uma bactéria. Conforme as bactérias se multiplicam, o plasmídio também se multiplica. Além do gene que queremos clonar, nós também temos um gene de seleção no plasmídio. O gene de seleção geralmente é um gene que dá resistência a um antibiótico. Assim, quando colocamos as bactérias em um meio com antibiótico, nós teremos apenas o crescimento daquelas que são resistentes a esse antibiótico e, logicamente, estão carregando o plasmídio. Aquelas que não têm o plasmídio vão morrer. Para saber como podemos colocar um plasmídio dentro de uma bactéria, você pode dar uma olhada no vídeo sobre biotecnologia ambiental, em que falamos sobre transformação e eletroporação. Depois disso, só precisamos coletar todas essas bactérias e extrair o plasmídio. Com essa grande quantidade do gene, nós poderemos inseri-lo no organismo que quisermos, seja outra bactéria, levedura, planta ou um animal. Bem, nada como, né? E uma coisa que eu acho que muito gostoso, quem tem o dom do desenho, ajuda demais, né? Biologia é muito legal quando você tem o dom do desenho também. Bem, e agora então aqui eu vou colocar pra gente um Kahoot. E eu quero a participação, hein? Vamos ver aí vocês. Eu vou colocar aqui. Já tá até compartilhando, né? Ótimo. Vou colocar aqui o Kahoot. 6.2. Oi? Ô, Lu, tá me ouvindo? Tô, pode falar? Ô, Lu, só vou conseguir participar do segundo Kahoot, viu? Porque como eu tava sem internet, até subi aqui pra casa da minha tia, mas não resolveu, não. Tô voltando pra casa. É o William? Isso. Tá certo, William. Tá bom, William. Tá perdoado. Vou colocar aqui. Aqui. Clássico. Vejamos. Tá aqui com o PIN. Vou colocar aqui no grupo de WhatsApp o PIN para facilitar, tá? Vamos ver, quero o povo participando. E entre com o nome de vocês para me ver que você tá participando, tá bom? Aí, ó. Isso. Bom demais. Pamela, Grazi, Thaís, Luana, Tainara. Jonathan. Vejamos. Tem mais gente, tem mais gente. Vamos lá, gente. Tem mais gente na sala. Cadê o povo? Vamos aí para a gente poder ter a participação. É importante, é rapidinho, é aquilo que eu sempre falo com vocês. Mais importante que acertar é participar. Eu ver que vocês estão aí do outro lado. Isso é muito importante, faz uma diferença danada. Isso, Samira, valeu. Vejamos, tem mais gente. Ô, gente, eu senti a Júlia. Tem notícia dela? Ela nunca falta.
Oi, Lu, ela me falou que parece que ela tá sem internet hoje. Ah, é? É, Então tá perdoada. Manda um abraço pra ela. se não me engano, ela falou que tá em Jaboticatubas e aí ela tá sem internet lá. Ah, tá. É, porque ela até hoje não faltou É, em uma aula. Tem Felipe também que não tá aqui, ó, né? Manda um abraço pro povo, fala para eles não faltarem, não. Isso, Lidilene, que ótimo, né? Bruna, bom demais. Ah, que bom que vocês vão entrando, gente. É bom demais. O professor fica aqui. Não, não, volta, volta. Quem é que saiu? Tinha 9. Entra, 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 entra. Vamos, só pode aumentar, não pode diminuir, não. Deixa eu ver, cadê? Quem que saiu? Samira, não foi? Tainara. Não, Samira tá aqui. Tem mais alguém para poder entrar, gente? Só para me ter uma noção aqui. O William já falou que não vai conseguir. Ok? Tem alguém aí que está na tentativa de entrar e não conseguiu, quer que espere um segundinho ou não? Só para mim ter uma noção. Eu acho que não, né? Já ficou todo mundo caladinho, então a gente vai começar. Se não me engano, acho que é só verdadeiro ou falso, tá, gente? Justamente dessa parte agora que a gente viu. Enfim, então vejamos. Vamos dar início. A aplicação de abordagens moleculares com base na análise de DNA, RNA e proteínas celulares engloba genômica e proteômica. Verdadeiro ou falso? Vejamos. Todo mundo acertou, verdadeiro. Eu já falei, eu tenho que lembrar na hora de fazer a construção, de começar com uma falsa, né? Porque essa de só começar com frase verdadeira, porque a gente está introduzindo o assunto, né? Não dá certo. Uma hora vocês fiquem espertos que eu vou fazer uma pegadinha para vocês. Mas essa foi super verdadeira, né? Muito bem, todo mundo acertou. Vejamos, próxima. Samira ficou aí no pódio, né? Vejamos. Aí o Jonathan, a Luana na espreita. Você não fica, pode bobear não, Samira. Tem muita gente aí na sua rebaba aí, ó. E todo mundo acertou, foi uma questão de agilidade aí. Vejamos, avançar. Próximo. O estudo de genômica e proteômica depende de características de micromoléculas biológicas, como pareamento de bases de DNA e RNA. Falso! E foi uma pegadinha boa. Esse negócio, gente, no instantinho, tem hora que eu mal terminei de falar aqui, vocês já estão tudo aí. Olha, pensa, analisa a frase, né? Olha só, e eu também quero mostrar a vocês que isso daqui não foi preguiça não, tá? Esses D aqui, né? D, e nem foi erro não, é porque tem um número máximo de caracteres que eu posso colocar aqui, aí tem hora que eu excedo, aí eu vejo o que é possível, né? De ter uma leitura, tá? Então peço desculpa, é uma situação apenas para ser possível, tá bom? Da gente ter uma leitura aqui, entender, diante do... Aqui eu não posso nem colocar ponto final, tá? E foi extremamente falso. O que tem errado aqui, ó? Características de micromoléculas? Não, são de macromoléculas, né? São macromoléculas biológicas. Então, esse foi o detalhe, tá bom? Então, vejamos, vamos avançar aqui. Qual que é a próxima? Luana agora, né? Tomou a posição, aí tá a Lidilene e Samira logo
em seguida, né? Então, vejamos. Próximo, avançar. O cDNA é uma cópia da mensagem com a presença de introns. Falso. Falso por quê? O cDNA, ele não tem os introns. Eles são só os exons, né? Lembra? Você tem ali o DNA completo, aí você tem o RNA mensageiro, no RNA mensageiro já vai, né, ter a extinção dos introns, e o cDNA é uma cópia do RNA mensageiro. Então, é sem os introns, apenas a presença dos exons, ok? Então, por isso que foi falso, olha, e a minoria acertou. Vejamos, vamos ver se vai interferir aqui no nosso pódio. Luana e Lidilene mantiveram. Parabéns, meninas, mas teve mudança aqui nas cadeiras, né? Vejamos o próximo. Avançar. O cDNA é uma cópia da mensagem sem a presença de introns, possuindo poucas sequências que não codificam proteínas. Verdadeiro, né? Exatamente isso. Aqui, ó, inclusive, essa daqui é uma frase mais completa em relação à primeira, né? Sem a presença dos introns, só tem os exons, né? Justamente por não ter os introns, que ele possui poucas sequências que não codificam as proteínas. Então, absolutamente verdadeira essa frase, tá? Muito bem, e a maioria acertou. Vejamos, avançar. Aí, mudança aí nas cadeiras. O pessoal tá aí na espreita. Luana, Lidilene e Thaís que ficam espertas. Vamos aí, a próxima. Para construir uma biblioteca de DNA complementar, é necessário isolar o RNA mensageiro de determinada célula de interesse. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certinho, né? É isso que a gente viu. É fundamental, né? Primeiro passo é o isolamento do RNA mensageiro, né? Muito bem, a maioria também acertou. Aí, mudanças gerais aqui nas cadeiras. Mas a Luana tá aí. Firme e forte. Vamos aí à próxima. Uma biblioteca genômica contém poucas cópias ou clones representativos de cada fragmento de DNA. Falso, né? Exatamente. Não foi pegadinha, né? Aqui, contém poucas cópias. Não, uma biblioteca genômica nós temos justamente muitas cópias, é isso que é o pressuposto, né? Eu tenho uma biblioteca justamente para ter um grande repertório, grande quantidade de cópias, né? De um fragmento de DNA, ou clones representativos, exatamente, né? Então, o que a gente tem aqui? O que tem de falso, né? Não são poucas cópias, são muitas cópias. Avançar. Aí, vejamos. Próxima. A biblioteca genômica é o modo mais eficiente para conseguir isolar uma porção de DNA. Verdadeiro, né? É isso mesmo. Para poder isolar uma porção de DNA, para você ter ali um repertório, e lembram, né, que na biblioteca genômica eu tenho ali o repertório do gene, tenho o repertório do DNA, né? Exatamente. Verdadeiro. Próxima, vejamos. Luana, tá aí uma sequência. Parabéns, Lu, tá? Vamos aí à próxima.
Vetores de clonagem molecular são moléculas de DNA que amplificam a informação genética que neles foi inserida centenas de vezes. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? E todo mundo acertou. Mas é engraçado, tem uma pessoa então que saiu, éramos 9, né? Tem gente aí que saiu, não sai não, ó, fica aqui, ó. É mais do que acertar, gente. Eu quero que vocês participem, por favor. Avançar. Vejamos. Ganharam pontos. São diferentes tipos de vetores, exceto. Essa é para fugir, né, do VOF. Muito bem. Exceto os citoplasmídeos. Na verdade, aqui nós deveríamos colocar os cosmídeos, né? Porque são 4. Nós temos os plasmídeos, os fagemídeos, os fagos e os cosmídeos. Muito bem, avançar. Samira, alcançou o pódio. Aí, vejamos. Mais uma. Os plasmídeos são moléculas de DNA de cadeia dupla. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? São moléculas de DNA de cadeia dupla, certinho, né? São observados em bactérias, né? Muito bem. Avançar. Vejamos, povo ganhando ponto, um sobe e desce, estou gostando de ver. Eu gosto de movimento. Os plasmídeos amplificam o segmento de DNA neles inseridos. Verdadeiro. Exatamente, é isso que eles fazem, né? Eles vão amplificar. Tem uma inserção de DNA que se insere nesses plasmídeos e eles vão amplificar. Verdadeiro. Muito bem. E eu gosto, acho interessante, eu fiz muito agora, mês sequencial, os Kahoots, por sessão, né? Que é uma maneira que vocês ficam, às vezes, tão caladinhos na aula, que é uma maneira de vocês participarem e a gente vê aqui, né? Testar um pouquinho, até mesmo vocês testarem daí do outro lado. Muito bem, gente. E vocês sabem que mais do que acertar aqui, eu quero que vocês imaginem aí. Até quem às vezes não pode participar do Kahoot, por uma questão de internet, por questão de celular, fazendo aí, né, no papel e respondendo, isso que é importante. É uma maneira de vocês também verem do que está ficando do material, do que está entendendo, do que está mais difícil. Próxima, os cosmídeos funcionam como um bacteriófago que trabalha como um vírus da Escherichia coli. Verdadeiro ou falso? Falso, olha aí, foi bem meio a meio. Falso. Por quê? Quem que funciona como bacteriófago? Quem é que trabalha como vírus de uma bactéria? Os fagos, né? Os fagos funcionam como bacteriófago, que trabalha como vírus da Escherichia coli, né? Então, essa aqui foi a pegadinha aqui, tá bom? Muito bem, mas ficou bem meio a meio aqui, ó. Serviu de pegadinha para uma turma aí. Vejamos. Muito bem, meninas. Aqui. Cosmídeos favorecem algumas limitações à clonagem em fagos e plasmídeos. Vejamos. Verdadeiro, né? Exatamente. Eles favorecem algumas limitações que possam ser observadas nos fagos e nos plasmídeos. Muito bem. Até eu falei com vocês, embora ele não seja tão amplamente conhecido, né? Mas ele a facilita. Fagemídeos foram desenvolvidos com a finalidade de juntar vantagens do fago plasmídeos, sendo úteis na clonagem do cDNA.
Muito bem, verdadeiro. Né? Sogemides é justamente juntar as vantagens dos anteriores, sendo ainda mais úteis na clonagem. Vão tentando, né, melhorar a técnica, ter ali situações que venham favorecer, isso que é importante. Muito bem, vejamos, a gente está chegando na reta final, hein, gente? Fiquem espertos aí na pontuação. Olha só, aí, ó. Os vetores mais conhecidos e usados na construção de bibliotecas genômicas são os fagos e os plasmídeos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Temos os fagos e os cosmídeos. Eu até falei com vocês. Plasmídio é um nome que eu acredito que todo mundo tem uma associação, né? Todo mundo já tinha ouvido falar anteriormente. Mas os mais usados são os fagos e os cosmídeos. Falso, foi bem meio a meio. Também se viu de pegadinha aqui. Vamos avançar. Aí, olha que mudança. Uma mudança que grande nas cadeiras. Vejamos. Chegando na reta final. O fago é o mais utilizado quando comparado aos plasmídeos. Se a gente pensar na resposta anterior, a gente vai ver que sim, né? Que o fago é mais. São os fagos e os cosmídeos. Então, é super verdadeira essa afirmativa. A avançar. Todo mundo ganhou ponto. Não mexeu em cadeira. Verdadeiro ou falso? A elaboração de bibliotecas de genes favoreceu o desenvolvimento e enriquecimento da análise estrutural e expressão de genes eucariotos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Inclusive, eu falei isso na introdução, falei isso adiante, ajuda inclusive, a justificar, né, a importância das bibliotecas de genes. Então, super verdadeiro. E, gente, tem gente querendo entrar aqui agora. Deixa eu permitir só um minutinho. É o William. Aí, William. Aqui. Não interferiu aí para vocês, não. Avançar. Na biblioteca genômica, os genes estão representados em igual proporção àquela que existe no organismo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Exatamente, a proporção é igual, né? E acho que a gente vai para a última, não vamos? Aí, teve mudança. Última. Na biblioteca de DNA complementar, são determinantes os genes que serão expressos na proporção necessária dessa expressão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? É justamente isso. Na biblioteca, são determinados os genes que vão ser expressos na proporção dali necessária, né? Então, super verdadeira afirmativa. E vamos ver agora, então, o nosso pódio final. Vejamos. Lidilene, Thaís, e em primeiro, Luana. Parabéns, meninas. Mas é aquilo que sempre que eu falo com vocês, mais, né, do que o pódio, a gente, lógico, é legal ver vocês aqui no pódio, mas mais importante é a participação de vocês, né? Aí cada um sabe o que acertou, o que errou, e isso que é o mais importante pra gente, tá? E mesmo quem não participou aqui do Kahoot, né, eletrônico, mas que aí respondeu, sabe, dá para ter essa avaliação, né, do conteúdo, tá bom? Que é isso que é o nosso fundamental interesse aqui. A gente vai agora para o nosso intervalo e a gente volta já, que a gente vai dar prosseguimento e depois tem outro Kahoot, hein? Fiquem espertos aí que a gente volta já. Beijão para vocês.